Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde. Está no ar o seu programa de esporte preferido aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Resenha de Artilheiro. E hoje vamos falar sobre o Fortaleza. Perdeu por 2-1 para o Internacional de Porto Alegre. O que não falta aqui na Câmara é chororô. Muito chororô por conta dessa derrota, que foi justa sim. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. O Ceará já está nos seus preparativos finais para enfrentar a Chapecoense, para quem sabe se aproximar de vez do G4 da Série B. E o Vozão vai conseguir esse acesso, nem que ninguém não queira. Ele vai conseguir, tá? Vamos falar também sobre uma reportagem interessante, como emagrecer com saúde de maneira sustentável, tá? Vamos falar ainda com o grão-mestre Evilásio Feitosa sobre um importante seminário de artes marciais mistas aqui em Fortaleza. O bate-papo hoje, Hugo do Vale e Maurício Holanda Filho. Deixa eu começar com ele. Fala, professor Maurício Holanda Filho. Quem dera, né? Boa tarde, Quintela, boa tarde, Hugo. Satisfação. Eu joguei muito aqui, chororô. Meu volante aqui. Muito chororô hoje, né? Muito chororô. Muito chororô muito e pedido de café. Mas o lance é realmente controverso. Polêmico, né, cara? O mercado, dois argentinos, né? Eles vinham a partida toda trocando aqueles agarrões ali, se é verdade tem que ser dito, mas no lance em si, quando a bola chega para a disputa, realmente o Brits foi vítima da situação, o Fortaleza foi prejudicado. Foi duplamente prejudicado porque o atleta em seguida é expulso, né? A arbitragem brasileira vem num declínio técnico horrível e esse negócio de dizer que só o capitão pode falar, eles estão usando como uma muleta muito perigosa. Porque eles estão com uma postura muito arrogante, muito prepotente para cima dos atletas e a gente sabe que não é todo atleta que lida bem com isso. Então, Fortaleza foi sim prejudicado, mas também não fez uma grande partida. Desde o início do jogo, o Internacional toma as rédeas da partida, depois a gente pode falar aí com mais detalhamento. E o Fortaleza só vem jogar depois que realmente está com placar adverso, mas uma coisa não impede a outra. O Fortaleza foi prejudicado, isso é um fato. E é uma coisa que o Fortaleza tem que ficar muito atento, sua diretoria, nesse período, porque é aquela velha frase antigona do futebol, né? Time ganha jogo, diretoria ganha campeonato e o Fortaleza precisa que a sua diretoria trabalhe nisso aí para que o Fortaleza possa sim fazer sua caminhada sem ser prejudicado. O que vai acontecer daqui para frente, só Deus sabe. Beleza, com a gente também e sempre, meu parceiro Hugo do Vale. Hoje ele veio porque o Gilmar Almeida o trouxe. Fala, campeão, beleza? Ô, mentir, né? Na segunda é difícil, segunda e terça é que o negócio pega mesmo. Mas estamos aqui, né, mais uma vez, satisfação imensa. Fez o jogo com o Caio César. Fizemos o jogo ontem, né, e já até mostramos aí a nossa opinião, né, sobre o jogo. Concordo com o Maurício, ontem não foi um dos melhores jogos do Fortaleza, e nem vai ser daqui para frente. O Fortaleza já vem adotando esse método, né, dentro das competições, porque ele tem objetivos. Os objetivos do Fortaleza são bem claros, mas é óbvio, né? Se as portas forem se abrindo, ele vai entrando. Se deixarem, ele vai entrando e não pede permissão para entrar. Assim está acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza já vem adotando essa forma de jogo. É uma forma de jogo reativa, até mais ou menos uns 15 a 20 minutos do segundo tempo, né? Aquela história de saber sofrer. E aí depois ele faz modificações pontuais para poder ver se consegue ganhar o jogo. Ontem, surpreendentemente, falo isso porque o time do Internacional, assim como o Roger Machado, não tem essa característica da gente ver um futebol tão bem apresentado pelo Internacional ontem, né? Isso aí a gente tem que falar sempre. Eu que sou um crítico do Internacional, porque todos os anos gasta muito dinheiro. Ainda carregada de desfalques, né? Derrama muito dinheiro e não consegue sequer um título. O Internacional é um time que, brasileiro, por exemplo, ele só tem um brasileiro. Né? Cara, nem o Gaúcho, eu acho que já são 8, parece. São 7 campeonatos que o Grêmio está ganhando, né? Então, assim, é muito para um time do tamanho do Internacional, que já foi, acho que, campeão invicto, inclusive em 79, né? Na época do Falcão e tal. E é muito pouco.
E aqui eu vejo, às vezes, a gente exigir demais dos clubes daqui. Não que a gente Deixa eu só chamar aqui os gols. Na Aí hora, você na hora. já comenta em cima, inclusive. Beleza. Coloca os gols aí do Internacional, porque eu faço questão de ficar vendo e mostrando pro Cláudio Costa esses gols aí. Que, inclusive, esse gol foi um golaço. Na minha opinião, uma jogada que começa com o lateral Tem VT? esquerdo. Pode soltar. Que vem pelo lado onde ele atua, né? Faz uns 3 dribles, toma pancada, vai passando e acaba encontrando o cruzamento. O cruzamento ele ajeita lá para o Alan, né? Que acaba fazendo um golaço, o Alan Patrick. Né? Como a gente estava falando, um jogo onde o Fortaleza sofreu bastante. O Internacional jogou bem mais. O Internacional mais organizado dentro do campo, conseguindo explorar os espaços que o Fortaleza deixou. Fortaleza sem a bola num 4-4-2, né? Aquela famosa linha de 4 à frente de 2 jogadores marcando, que não foi o Breno Lopes, esse gol foi anulado, porque realmente estava impedido. Né? Não foi o Breno Lopes que ficava à frente com o Lucero para fazer a marcação, o Pochettino adiantava para poder fazer essa marcação. Né? Mas aí o Fortaleza deixou espaços e o Inter conseguiu aproveitar. Né? Na jogada do gol, como eu estava falando, uma jogada muito bem trabalhada que mostra muito bem isso. O Fortaleza com muitos espaços deixados e aí ele consegue levar esse gol. Depois do gol, parece que o Fortaleza se indigna com a partida e começa a jogar. É aquilo que eu falei. Ou ele segura esse 0-0 até mais ou menos 15, 20 minutos do segundo tempo, ou quando ele leva um gol, ele sai realmente para se desgastar. Quando eu falo se desgastar, é porque é o seguinte, o Fortaleza está no Campeonato Brasileiro e está na Copa Sul-Americana. Não é segredo para ninguém a gente saber que o Campeonato Brasileiro para o Fortaleza não é uma prioridade. É um campeonato que, por exemplo, já se livrou do rebaixamento, busca uma vaga em Sul-Americana ou Libertadores, mas por ter perdido da forma como perdeu ano passado a Sul-Americana, o objetivo é chegar à final novamente, todo mundo sabe disso. E é isso que o Vojvoda vem fazendo, né? Sustentando alguns jogadores no banco de reserva e utilizando só quando for necessário. Né? Só que não contava, né, com a parte do lance que foi, na minha opinião, capital para o resultado do jogo. Não gosto de falar de arbitragem, mas quando ele influi diretamente na partida, ele, como o Maurício falou, não foi só a validação do gol, mas sim depois a expulsão do Brits, que seria natural uma reclamação. Sobre reclamação, ó, tá aí ó, o lance do gol, olha que golaço aí, ó. Olha que chute, acerta o Alan Patrick. Né, a jogada começou do lado esquerdo e acaba sobrando para ele ali na entrada da área. Você observa que não tinha ninguém marcando o Alan Patrick. Né? E voltando ao lance, o lance que prejudicou. Discordo do Maurício em relação à reclamação. Eu acho, e assim, essa situação de dizer que só o capitão pode reclamar, eu acho corretíssimo. Até porque depende da reclamação. Quando você tem ali uma legião de jogadores em cima do árbitro, que não vai funcionar a reclamação dele, né, não vai mudar a decisão do árbitro, porque o cara está reclamando. Isso só vai ocasionar em mais advertências, cartão amarelo ou vermelho. Só vai prejudicar. Assim como o cara quando vai no VAR. Todo mundo vai atrás do árbitro para saber, como se fosse modificar em alguma coisa. Então, assim, a questão de reclamação acho que tem que haver, mas tem que ser direcionado realmente para o jogador, capitão da equipe. Sobre o posicionamento dos árbitros, isso também tem que ser revisto, porque tem que ver o outro lado também. Tem que saber escutar. Ontem eu vi o Tinga praticamente de joelho, ficou de joelho em uma situação onde nem tocou no Alan Patrick, e numa outra situação que queria reclamar, o árbitro, como fala aqui no Ceará, né, deu um cagaço grande nele lá para poder ele se afastar. Acho que o resultado foi injusto, né? O Fortaleza não jogou essas maravilhas todas, mas acho que não merecia perder. Não fez por onde perder. Acho que um ponto, eu não vou falar em justiça, mas pelo que o Fortaleza apresentou, seria mais razoável para a equipe tricolor. A gente ouviu como é que foi esse jogo, agora vamos ver como é que foi o jogo. Vai vir mesmo? Eu quero ver como é que foi o jogo. Aos 21 minutos, o Colorado abriu o placar no Beira-Rio com o Alan Patrick. Antes do final do primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu chegar ao empate. Aos 46, Tite aproveitou a sobra do goleiro após falta cobrada por Felipe Jonathan e estufou as redes para igualar o marcador. Já do meio para o fim do segundo tempo, em escanteio, o time gaúcho conseguiu chegar ao segundo gol. Após bate e rebate dentro da grande área, Gustavo Prado, que havia entrado há pouco tempo, recolocou o Inter na frente. O lance gerou reclamações dos jogadores do Fortaleza
E o zagueiro Emanuel Brites, que sofreu falta dentro da área, acabou recebendo o cartão vermelho do árbitro Gustavo Ervino. E foi este o placar final. Inter 2, Fortaleza 1. Pra voltar um pouco. É isso aí. do lance, pra gente. Volta ao lance Só pra... do gol. do lance do segundo gol aí, rapidinho. Coloca aí, gente, pra gente analisar aqui o segundo gol, né? Do Um pouquinho antes É a do... polêmica, né? Você tem um lance só polêmico. Só pra Sobre o gente lance polêmico. analisar essa polêmica aí, que eu acho que não Quando teve... for pra parar, a gente pede pra parar. Tá. Só pra poder a gente Vai passando aí. explicar. Esse aí foi o segundo gol, que gerou bastante polêmica. Marinho reclama... Vai ter, peraí. É o próximo ângulo, ó. Na hora que cair. Aí, ó. Volta. Volta, um pouquinho. Volta um pouquinho. Pode, se der pra voltar. Ah, não sei. Aí, ó. Pronto. Vai Só voltando, mais uma voltinha. Vai voltando. Não, Esse- é pra trás. Tá botando pra frente. Esses caras são bons, viu? Vai voltando. Pronto, é aí, vai. Deixa rolar, mas vai... Deixa rolar, mas Não vai sei se tá- devagarzinho. Passa. Vai. Pronto. Opa, pronto. Se puder botar no... Ó, essa aqui, do jeito que tá aqui, por favor, para aqui, ó. Olha a perna do jogador do Internacional. Aham. Aqui está o jogador do Fortaleza. O lance de busca pelo espaço, como eu estava falando com o Maurício aqui, é você ficar aqui, os dois em pé, procurar um espaço. Mas aqui, amigo, ele montou um jogador do Fortaleza. Então ele impede a movimentação do atleta. Então, no caso que todo mundo está falando que é chororô e tal, sobre a busca por espaço, ok. Mas aí, nesse ponto X, você consegue perfeitamente ver que o jogador do Fortaleza foi impedido, né? Então- foi impedido. E o que mais... E o árbitro... E o Mas árbitro chama em cima atenção do isso aí. lance. O árbitro em cima. Eu acho que essa imagem aí, eu acho que ela é perfeita para poder a gente exemplificar o que a gente está falando. Pô, eu acho é pouco. Foi 2-1 e foi pouco, era para ter sido demais. E o Vojvoda também concorda comigo. Ele avaliou como é que foi esse resultado e vamos ouvir o técnico do Fortaleza. Estão querendo me derrubar. No comenzamos bien la partida en cuanto a que o Inter fue superior, acho que o hasta o gol de Inter. Sufrimos un gol en impedimento, después se consiguió un gol Inter, donde nós estábamos muy atrás en el campo de juego, no teníamos a presión que necesitábamos. Después de recibir el gol, nuestro reagir fue bom. Acho que a partir de ahí criamos o finalizaciones, hoy conseguimos el gol, terminamos bien ese o primeiro tempo. Então acho que o primeiro tempo foi a primeira parte para eles, a segunda parte para nós. No segundo tempo, uma partida equilibrada. Lógico que o Inter, estando em casa, saiu por a partida, mas nós não tivemos tão atrás como no primeiro tempo. Nós achava um partido equilibrado. En cuanto a arbitraje, eu sentí un desconforto de meus jogadores con arbitraje por decisiones pequeñas. Acho que una discusión con Pikachu, otro amarelas con discusiones, eso no me gustó de arbitraje. Considero también que por lo visto en repetición en televisión, o gol merecía una interpretación más a fondo de parte de VAR. ¿Me entiendes? Es eso en cuanto ao arbitraje. No estamos llorando, mas hay mucha gente que llora, ¿me entiendes? Y o consigue o el efecto de llorar, ¿me entiendes? Porque es así. Fútbol bueno, protesto, y a partir de ahí uno consigue sacar esa pequeña ventaja, que hallo que son ventajas que no ayudan a fútbol. Arbitraje, soy sincero, ¿me entiendes? No me gustó, mas no estoy llorando, digo, no, merecía una interpretación a partir de VAR y con eso quiero fechar en cuanto a mis comentarios con respecto ao arbitraje. Eu acho massa, argentino chorando, ó, cara. Agora vamos dar uma passada na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro e ver como é que o Tricolor de Aço está. Não conseguiu reassumir a liderança, mas continua bem na fita. Vamos lá.
Botafogo é o meu Botafogo, para quem não sabe, eu torço Botafogo desde criancinha, o símbolo mais bonito do Brasil. 50 pontos, é o líder da competição. João, tem só que ajustar aí, porque agora tá tudo igual, tá? Os jogos. Tudo igual. 25 jogos, o Tricolor de Aço bateu o 25 jogo, foi contra o 25º jogo foi contra o Internacional. Cadê o E Inter? Tá agora aqui. foi para 23. Ah, veio para a primeira página, até que enfim o Inter apareceu por aqui. Botafogo líder, Fortaleza segundo colocado com 48 pontos, mas já bateu os 25 jogos. Palmeiras, terceiro colocado, vai começar a subir aqui, ó. Palmeiras. Deve subir. E o Flamengo, 44 pontos. Esse é o G4, aquilo que a gente imaginava que iria acontecer, eu, particularmente. Né? Nos últimos 15 jogos, nas 15 rodadas, as coisas vão se afunilar ainda mais. Tomara que o Fortaleza permaneça nessa briga, nesse bolo aqui. Mas eu acredito que Flamengo e Palmeiras vão começar a subir. Cruzeiro e São Paulo fecha ali o até então G6, que é o grupo que vai ter acesso à Copa Libertadores da América, os 4 primeiros de grupo, os 2 próximos pré-Libertadores. Mas aí pode ser que tenha mais, né? Até o 8º, até o 9º talvez tenha esse ano. E o 17º é o meu ex-Coringão, 18º é o Vitória. E o Cuiabá é o 19º. E o 20º é o Atlético Goianiense, fechando o Z4 aí, cara. E aí, Dufário? Cara, assim, observação aí na primeira página, né? Aquilo que a gente vinha conversando. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, né? Seriam os times brigando pelo título. Aparece um daqueles times que a gente disse que ia surpreender. Bahia, São Paulo, Cruzeiro ou Fortaleza. Né? O Vasco está começando a beliscar, né? O Vasco que vem de resultados importantes. Atlético Internacional naquela, né? De sempre a gente achar que vai chegar e não chega. Verdade, eu não estava contando com o Atlético. Só lembrando que o Inter ainda tem 2 jogos a menos. Né? Pode ser um que consiga encostar mais um pouquinho. Né? Daqui na segunda fase da tabela, aquilo que a gente também aguardava, né? Que era Grêmio, Fluminense e Corinthians se recuperando dentro da competição. Já não fazem mais parte da lanterna, nem estão lá embaixo do Campeonato Brasileiro. Né? E aí aqueles que a gente falava também que poderiam sofrer com isso, que é Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória. Eu acho que o que está mais distante seria o Juventude. Né? O Criciúma também está ali, está próximo, tanto é que está a 3 pontos do Corinthians. Enfim, a tabela vai se reformulando, assim como a gente falou também que no segundo turno é a hora da onça beber água e o dinheiro começa a aparecer. Né? Tanto é que Corinthians vem com Depay de 3 milhões de reais, já tinha o Garro de 2 milhões, o Palmeiras que tem o Dudu no banco, que tem 2 milhões de reais. Enfim, essa é a disparidade do futebol brasileiro. Mas, se tiver um planejamento de jogo onde seja competitivo, pode acontecer o que está acontecendo com Bahia, Cruzeiro e Fortaleza, que são times competitivos, têm até um aporte financeiro por trás, mas eles estão muito mais preocupados em outros investimentos do que dentro do campo. Se for buscar o Bahia, talvez o Everton Ribeiro seja o nome mais forte. Trouxe agora mais alguns jogadores caros, mas de representatividade no campo, a gente só sabe depois que jogar. Né? O Cruzeiro também tem ali um jogador de destaque, mas é um time de conjunto muito forte. E o Fortaleza, o Brasil todo já conhece, já estamos na 4ª temporada desse time à frente aí com o Vojvoda. Beleza, Maurício. O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, dia 14 de setembro, às 18h30, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ficou por lá, né? Aquilo que a gente falava, de fato a logística entendeu, o óbvio, né? Já ficou por lá e joga contra o Atlético Paranaense. E aí, tentando se recuperar dessa derrota, né, cara? É um jogo difícil também, muito embora o Atlético esteja bem abaixo do Fortaleza na competição, nessa tabela de classificação, mas é um jogo difícil sempre atuar contra o Atlético Paranaense. Fortaleza joga contra mais um adversário, dessa vez desesperado e questionado, né, por sua torcida. Também, né? verdade. Quem não lembra, ontem quando o Fortaleza estava perdendo para o Internacional, o Atlético Paranaense, estava com a partida encaminhada, um jogador a mais, um 2-0 contra um Vasco da Gama com um jogador a mais e consegue tomar um gol do Verratti e perder a classificação nos pênaltis na Copa do Brasil. A torcida está muito chateada com esse futebol que o Atlético vem apresentando, é realmente um futebol bem abaixo do que pode. E o Fortaleza não pode sair de casa para 2 partidas e voltar de mãos abanando. Eu pensei duas frases do que o Hugo falou
para poder dissertar um pouco e até debater. Quando ele disse que o Fortaleza... a gente sabe que o Fortaleza prioriza outra competição. Ok, não deveria fazer, na minha humilde opinião. Fortaleza é líder, é o co-líder da competição. Tu acha que ele prioriza a Sul-Americana? Não, foi o que o Hugo falou, não. É? Eu acho que não deveria fazer isso. Se faz, não deveria fazer. Se faz, deveria até o último ponto lutar por esse título do brasileiro e chegar o máximo possível do topo. Segundo lugar, um terceiro lugar, uma Libertadores direta é muita coisa para o Fortaleza, porque a gente olha com quem que ele está competindo. Verdade. O Hugo falou dos milhões aí, com razão. Ele disputa contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Cruzeiro, times que têm um aporte financeiro, contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Internacional, que está lá no décima colocação, mas tem uma folha salarial enorme. 2 dos jogadores mais caros do futebol brasileiro, Borré e Valência, que ontem nem em campo estiveram. Então, Fortaleza tá nesse rol aí de disputa, já é muita coisa. Mas a gente sabe que esse time do Fortaleza pode mais do que fez ontem. E é justamente essa segunda frase que eu penso. Tem que saber sofrer. Mas o Internacional é um time que não faz ninguém sofrer, geralmente. Foi o Fortaleza que permitiu que o Internacional fizesse uma partida de amassar, coisa que ele não faz geralmente, porque ele não tem essa confiança de futebol, ele não tem essa qualidade de futebol. Ontem o Fortaleza permitiu isso. Se permitir contra o Atlético Paranaense a mesma coisa, se for deixar para jogar depois de tomar 1 ou 2 gols, a situação pode ser complicada. Deve ser complicada, não pode deixar isso acontecer. Fortaleza tem que se impor, continuar se impondo. O que é se impor para o Fortaleza? É jogar da forma que ele melhor entende de futebol. É jogar em qualquer local do Brasil, chega no Castelão, seja no Maracanã, na Arena da Baixada, com o mesmo ritmo de futebol. Isso é para poucos. E poucos inclui o Fortaleza, porque tem um trabalho consolidado de quase 4 anos. Os demais, não. Verdade. Olha que sequência louca, né? Pegou o Internacional e já eu, particularmente, pensei que fosse vencer, até coloquei aqui o resultado, apostei meu dinheiro todinho, cara. Disse que era 7-3 pro Fortaleza, mas perdeu. Tá explicado. Aí depois pega o Atlético Paranaense e depois o Corinthians pela Copa Sul-Americana. Os 3 times, as 3 equipes que o Fortaleza encarou e vai encarar, estão, na minha visão, abaixo tecnicamente do que o Fortaleza. Eu acho que sim. Talvez o elenco dos outros times sejam melhores e sejam mais descansados, por assim dizer. Fortaleza joga mais, até agora é o que mais jogou, é o que viaja mais. Isso conta também, querendo ou não, por mais que sejam voos fretados e tal, pode pesar de forma negativa. Mas é outra partida complicada e principalmente porque é uma Copa Sul-Americana. E segundo o Hugo do Vale, é onde o Fortaleza está priorizando. Querendo ou não, é uma pressão também, né, bicho? Quando você prioriza uma competição, precisa vencer. Na verdade, assim, quando a gente fala sobre isso, são as atitudes do técnico Sim. que a gente observa. Por exemplo, eu acho que o Lucas Sacha não é titular no lugar do Zé Wellison. Ontem o Zé Wellison não jogou. O Moisés, por exemplo, não é titular, não é reserva nesse time do Fortaleza, na minha opinião. Né? Moisés, você acha que não? Acho que não. Eu acho que o Breno Lopes já tomou a vaga do Moisés. Eu acho que não. Eu acho que o Moisés, sim. inclusive, está sendo muito mais efetivo do que o próprio Breno, que ontem também, mais uma vez, apresentou Concordo falhas. que ele vem de partidas baixas. Que vem embaixo. Felipe Jonathan, por exemplo, não é o titular da posição. Por mais que o Pacheco apresentou, né, uma lesão e ficou de fora do jogo, talvez ele seria poupado também, porque entendo que o Vojvoda está querendo isso. É uma situação onde a gente fala priorizar, mas não está esquecendo o Campeonato Brasileiro. Nem pode, né? Não, até porque, assim, é como eu falei, as portas estão abertas e o Fortaleza está entrando, né? Ganhou de grandes times que estão brigando pelo título e pelos milhões. Chegou no Botafogo, deu uma brecada. E agora, eu achava até natural isso que aconteceu ontem. Foram vários dias sem jogar. Fortaleza é o tipo do time que quanto menos joga, pior. Porque está tão acostumado com esse ritmo de jogo que ficar sem jogar, e logo no começo a gente percebeu isso. Então eu falo que está priorizando por quê? Porque tem a questão realmente da vaidade. Perdeu o ano passado nos pênaltis, fazendo um jogo até competitivo. Está chegando forte, né, na competição da Sul-Americana, já está na fase
quase que final, e aí tem a oportunidade de dar esse título inédito para a torcida do Fortaleza, então acho que acaba priorizando, mas não esquecendo o Campeonato Brasileiro. Beleza, a turma aqui no estúdio... João, só uma coisinha. Esse Corinthians que o Fortaleza enfrenta na Copa Sul-Americana... É meu ex-time. Já é bem diferente do último Corinthians que o Fortaleza enfrentou. Porque se o Corinthians não conseguiu inscrever seus reforços a tempo para a competição nacional, ou seja, a Copa do Brasil, estão todos inscritos para a Sul-Americana. Então, Mas o Yuri Alberto vai jogar? Provavelmente. Isso é uma boa notícia para o Fortaleza. Provavelmente que o Memphis uma ótima ainda não notícia para o Fortaleza. Pelo visto, o Memphis ainda vai demorar um pouquinho para entrar em forma. Olha só, o pessoal aqui do estúdio deixa para trazer o lanche depois que começa o programa. Toda vida que começa o programa, a gente chega com lanche. Vamos para o intervalo bem rapidinho, eu quero comer também. Boicote, né? Já voltamos. Então querem me derrubar aqui. Candidatas e candidatos, o seu momento chegou. O calendário eleitoral libera, a partir do dia 16 de agosto, as propagandas eleitorais em materiais impressos e na internet. No rádio e na TV só começa no dia 30. Mas muita atenção. Uma novidade neste ano são as regras para o uso de novas tecnologias na produção dessas campanhas. O Tribunal Superior Eleitoral restringiu o uso de robôs no contato com eleitoras e eleitores e determinou que todo o conteúdo criado com inteligência artificial tem um sinal explícito. E tem mais, o tribunal proibiu o uso de deepfakes, que são áudios e vídeos digitalmente manipulados para propagar informações falsas ou descontextualizadas. Nas propagandas eleitorais, assim como em tudo na vida, existem regras. Bora dar uma olhadinha nelas? O primeiro turno da eleição municipal é em 6 de outubro e os comícios estão liberados até o dia 3 de outubro, entre 8 da manhã e meia-noite. A exceção é para o comício de encerramento, que pode ir até as 2 horas da manhã. O impulsionamento de propaganda na internet está liberado até 4 de outubro, mas é proibido para conteúdo negativo. Enquetes e disparos em massa de mensagens também são proibidos. Passeatas e carreatas com uso de alto-falantes e distribuição de santinhos e panfletos estão liberados até 5 de outubro, entre 8 da manhã e 10 da noite, mas não pode derramar material de propaganda em via pública. O TSE tem agora um telefone para receber denúncias, é o SOS Voto, 1491. Nos municípios com segundo turno, as campanhas eleitorais retornam no dia 11 de outubro e vão até o dia 25. Mais de 155 milhões de pessoas estão aptas a votar este ano. Fique de olho nas propagandas eleitorais para já escolhendo as suas candidatas e os seus candidatos. Toda pessoa que se candidata em uma eleição precisa prestar contas da campanha. E nesse Tira Dúvidas das Eleições, eu vou te contar onde acessar a prestação de contas de candidatas, candidatos e partidos políticos. Olá, eu sou a Mariana Fabre e olha só o que eu vou te contar agora. No Divulga Candicontas tem uma aba específica para você conferir a movimentação financeira das campanhas. Dá para pesquisar a declaração de bens de candidatos, doadores e fornecedores, sobra de campanha, financiamento coletivo, ranking de doadores e muito mais. Outra opção para encontrar a prestação de contas é a página do TSE dedicada às eleições 2024. Todas as informações são disponibilizadas à medida que os recursos são declarados pelas candidaturas. No dia 15 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral divulga a prestação de contas parcial das campanhas eleitorais. Já a prestação de contas final é feita só depois das eleições. Obrigada pela companhia e até o próximo Tira Dúvidas das Eleições. Muito bom, muito bom, muito bom. Voltamos, vamos falar sobre... Rapaz, esse bastidores não é legal não, viu? Voltamos, vamos falar agora de série B, né, cara? O Ceará volta a campo no próximo domingo, dia 15, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Santa Catarina, às 18h30, pela 26ª já, é? 26ª, faltam só 13 jogos para o Ceará. Vai subir não, vai subir não.
26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora casar o dinheiro, Hã? bora casar o dinheiro. Não. Gostei, A partida dá início a uma sequência de 5 jogos do Vovô, em que 3 deles serão realizados fora do estado do Ceará. Após o jogo contra a Chapecoense, por exemplo, o Alvinegro de Porangabuçu joga contra o Coritiba, novamente como visitante, na quarta-feira, dia 18, às 21h30. No Couto Pereira, né? E domingo, volta para jogar novamente. Enfim, rapidinho, negada. Chapecoense e Ceará. Eu vou logo casar aqui. Ceará 5-1. 5-1. E aí? Cara, eu acho que são pelo menos 4 pontos que o Ceará traz desses 2 jogos. Né? Com todo respeito à equipe da Chapecoense e também do Coritiba. Até para combinar com o que eu falei na segunda-feira, dentre os times que estão brigando ali para subir para a Série A, eu acho que o Ceará, por incrível que pareça, ainda é o mais estável. Né? Tanto dentro quanto fora de campo. Trabalho muito legal do Condé, né, cara? A gente tem que destacar isso, viu? Condé e a comissão, né? Também não pode deixar de fora também todo um conjunto e também um entendimento dos jogadores. E também lembrar que se o Condé está tendo essa liberdade para poder fazer um trabalho, a diretoria também faz parte de poder deixar ele à vontade para poder desempenhar o seu trabalho. Confiança, contratações, reforços. Podem até ser que os reforços até agora não causaram tanto impacto. Tanto é que nenhum é titular. Todos eles entram na segunda etapa. Que não quer dizer que é nada depreciativo. Pelo contrário, se eles chegaram para ser reforços, então ele fica como reforços. E até vale muito mais como uma coisa positiva, porque o Condé chegou e com o mesmo time ele consegue ser competitivo. Isso. Com a mesma equipe e com alguns jogadores que antes todo mundo queria que saísse do Ceará. Então eu acho que o Ceará está bem dentro do campo, tanto jogando fora como dentro. Consegue ter ali uma sinergia, principalmente ali de meio com o ataque. Precisa ter uma regularidade melhor, até para poder escalar a sua defesa. O Ceará, hora tem David Ricardo e Matheus Felipe, daqui outra hora tem só o Matheus Felipe, então tem que improvisar o Ramon Menezes. Né? Então, acredito que essa parte do setor defensivo do Ceará é que vem sofrendo algumas alterações e, com isso, prejudica em algum momento do jogo. Do meio para frente, acredito que ele está bem, bem servido dos jogadores, mas sempre estando em alerta em relação às variações. A saída do Lourenço, que está voltando agora como opção no banco de reservas, é um handicap favorável mais ainda para o Ceará, que tem o Richardson como titular por enquanto, e aí tem o Lourenço como opção. Lucas Mugni, né, um jogador que vem se consolidando como o armador de jogadas. É um atleta que também vem sendo substituído pelo Rian, caso o Ceará tenha uma variação de jogo. Abandona o meia de ligação, se coloca como uma situação reativa, e aí tem Pulga e tem Rian, um do lado, outro do outro, para poder fazer as jogadas de contra-ataque. Assim como a variação entre Ailon e Saulo, que está resolvendo. Tanto é que todo mundo pediu um camisa 9 para o Ceará para fazer gol. Hoje o Ceará tem 3 jogadores que fazem gols nos jogos. Sejam no mesmo jogo ou pelo menos 1 ou 2 fazendo gol nas partidas. Então minha opinião é essa, que o Ceará deve trazer aí pelo menos 4 pontos desses 2 jogos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Zé Rosa, está nos acompanhando? Então é para você, meu parceiro, fotógrafo da CM4. Um abraço, Zé Rosa e toda a rapaziada da redação. A gente registrou aí a preparação no Ceará para o próximo jogo, inclusive o artilheiro do Ceará falou durante essa matéria aí que a gente conseguiu pensar. São jogos muito importantes, né, pra gente. Jogos muito difíceis, se trata fora de casa, né, mas a gente tem que trabalhar essa semana aqui forte pra gente chegar nos 2 jogos e pontuar, né? Isso é o mais importante pro Ceará. Estou extremamente muito feliz, né, pelo momento que eu estou vivendo.
Também agradecer muito os meus companheiros que estão sempre me apoiando dentro de campo, sempre me dando assistência, né, para não fazer gol. Sou muito grato por tudo que está vivendo. Também quero agradecer ao Ceará, né, pela oportunidade que ele me deu. Toda a comissão aqui que está aqui hoje, né, o Léo Condel, os meninos que chegaram agora. Eu só mantive meu trabalho, focado sempre e espero alcançar muitos objetivos ainda pelo Ceará. E aí está os preparativos do Alvinegro de Porangabuçu. Maurício vai falar, mas antes deixa eu trazer aqui a tabela de classificação da Série B, só para a gente ver como é que está a história do Ceará e dar umas boas gargalhadas. Mandou fechar o ar-condicionado. Pois liga aí, Cláudio Costa, o ar-condicionado para negada. Novo Horizontino é o líder da competição, desculpa, com 44 pontos. O Santos é o segundo com 43, o Mirassol o terceiro com 42, Vila Nova é o quarto com 42 e o porteiro do G4 é o Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu, com 39 pontos. Maurício, 13 jogos, meu parceiro. Tem o Sport aí já tem 24 jogos, tá? Já bateu. Fez ontem um jogo contra o CRB. E perdeu. Empatou. Empatou, foi? 1-1. Foi? Empatou? Ah, então dá pra gente ser campeão ainda. E aí, Maurício? Quintela, se o prognóstico do Hugo aqui tiver certo e o Ceará trouxer 4 pontos dessa viagem, eu diria que no jogo contra o Vila Nova ele está dentro do G4. Se o que eu acho acontecer, que eu acho que o Ceará traz 3 pontos dessa viagem, não pode nem pensar em trazer menos do que isso, 3 pontos, ele vai entrar nesse G4 aí contra o Brusque. O Ceará é desses times que estão à frente aí, do Sport para cima, pode colocar até o América Mineiro para cima, é o que hoje joga o futebol mais efetivo. Uhum. O Ceará encontrou uma base de jogo, a chegada do Léo Condé modificou muito esse time, trouxe, como o Hugo bem colocou, confiança a atletas que já estavam já escanteados no elenco, e hoje o Ceará é um time que tem um padrão. A gente sabe o que esperar do Ceará quando ele entrar em campo. Tem as suas dificuldades ainda, principalmente no setor defensivo, tem. É normal que tenha, porque o Ceará talvez não tenha se preparado adequadamente para essa competição, principalmente no que se refere à reposição de atletas. O Ceará ainda tem dificuldade em alguns setores, principalmente nas laterais e na zaga. Mas tirando isso, a gente já vê um Ceará mais encorpado, com um futebol mais efetivo. E eu vislumbro sim esse G4 do Ceará já nessas partidas contra Vila Nova ou Brusque. Quero acreditar, quero estar aqui também para ver se a minha previsão vai estar certa ou não, porque eu vejo Novo Horizontino jogando, não vejo nada demais. Eu vejo esse Santos jogando, uma decepção, inclusive para os torcedores do Santos. Mirassol é o melhorzinho dos três aí. E o Vila Nova, muita força em casa, aquela força da torcida, mas entre o Ceará e o Vila Nova eu vejo muito mais qualidade no Ceará. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no último jogo, e que o Ceará tem que trabalhar isso, e acredito que o Léo já esteja trabalhando isso, o desequilíbrio emocional de alguns atletas. Aquilo que o Matheus e o Saulo Mineiro fizeram naquela partida, sabendo que o Ceará tem um jogo com possibilidade de se aproximar ainda mais desse G4, entrar ainda não, mas se aproximar ainda mais desse G4, que é o que esse time tem como objetivo, e os caras vão expulsos bobamente, tolamente, com a partida quase que definida, e passaram a partir dali, devido a algumas atitudes, colocar o Operário, que é um time que tinha muito pouco a oferecer contra o Ceará no jogo, tanto que fez um gol e nos últimos minutos o Ceará estava fazendo cera para o jogo acabar. Então, vamos melhorar um pouquinho essa questão emocional aí, vamos trabalhar com um pouquinho mais de cabeça. Perde um jogador importantíssimo para o Ceará, o cara que fez uma baita de uma partida, lutou do primeiro ao último minuto, mas fez bobagem no final, que foi o Saulo Mineiro. Matheus Felipe, você tá bem, tá crescendo, baita de um zagueiro, mas não é o xerife nem o dono do mundo. Para toda atitude, toda decisão, sair correndo lá de trás e peitar jogador adversário, e peitar arbitragem, e peitar quem quer que seja. Foca no jogo. Vai jogar bola, vai jogar bola. É isso aí. Deixa eu trazer aqui as informações do brasileiro feminino, mudando um pouco de assunto, né? Passando a pauta. A CBF anunciou na noite desta quarta-feira a tabela detalhada da final inédita do Brasileirão entre
São Paulo e Corinthians lá no Morumbi. Aliás, Morumbi e Arena Corinthians. Eles vão receber as partidas nos 2 próximos domingos, às 10 horas da manhã. O São Paulo contra o Corinthians. Eu destaco que o São Paulo vem crescendo, é legal no futebol feminino, porque nós tínhamos aí Corinthians e Ferroviária, muito bem, voando na América, né? América do Sul, Libertadores e tudo. O Palmeiras também cresceu, fez investimento bacana e ficaram os 3. Agora entra São Paulo também na briga e chega à final. Então a gente fica feliz com esse trabalho que tem sido feito. Está muito longe ainda do que deveria, talvez poderia ser. Mas a gente já fica feliz porque outras equipes têm aparecido também, não só 2 ou 3, a gente consegue visualizar outras opções, inclusive aqui do Nordeste também algumas equipes se destacando no futebol feminino, tá? Negada, a gente vai ter que finalizar. A gente vai... Então, aí só claro, pontuar pode falar. também, né, o Avaí Kinderman, né, que é um time que também está sempre lutando, ali, sempre tendo uma vaguinha. O Flamengo, que deu uma gracinha ali, né, com a Cristiane, inclusive, que estava na equipe. E o Santos também, às vezes. Santos também, né, que já gaúchos, performou. né? Já performou. Verdade. E assim, Tá importante, criando corpo, né? importante você falar, porque surge o São Paulo, e aí é mais uma força, e aí se consolida, né? Realmente o futebol feminino, e a gente não fica só naquele negócio. Vai ter Olimpíadas, junta todo mundo para jogar. Vai ter Copa do Mundo, junta todo mundo para jogar. Ou então escolhe o Corinthians para ser o time representante, né? Ter mais opções e aparecer mais novos talentos. E a utilização dessas marcas também é importante. Importantíssimo, né? porque você dá pega condição. Corinthians, então a torcida vai. Lança é luz, Flamengo, é Internacional, A turma quer assistir mais. E vamos até pro básico, né? Salário em dia, pelo menos. Legal também. Condição de estrutura para treinar, né? Tava aqui até falando em off, mas nem tava tão em off assim, parece que tava no ar. Corinthians, 88 minutos de jogo, perdendo de 1-0. Terminou o jogo 3-1. Então é um time que não desiste nunca. Já tem... Lembra muito a tradição do que já foi o masculino, né? Tá achando Nem me lembro. igual a ti, viu? Nem me lembro. Não sou não. Não sou não. O Corinthians Eu achei impressionante mesmo a virada. O Corinthians tem uns 5 ou 6 anos já que vem nessa pegada. Negado, obrigado, viu, cara? Hugo do Vale. Show. Eu não sei se agradecer ao Hugo ou ao Gilmar. O que é que tu acha? Gilmar. Gilmar, o momento que trouxe o homem, né? Hugo, muito obrigado, meu parceiro, mais uma vez. E Maurício também, vocês são fera. Aliás, essa dupla aí, de volante, era brincadeira, viu? Brincadeira. Foi esse o tempo, viu? É nóis. Vamos lá, quero falar agora sobre... sábado lá, mas sábado tem que... Sábado, quem dá um baile lá, o Felipe e o Maurício no nosso futebol. Então tá fácil. Agora vamos falar sobre emagrecimento sustentável. Dá pra eu ficar, exercícios físicos aliados a uma dieta muito bem administrada. Vamos ver como isso é possível com o jornalista, repórter Carlos Henrique Costa. Lídia precisou procurar a nutricionista. Com medo de ter complicações por problemas de saúde, ela determinou o emagrecimento como essencial. A aceitação, às vezes, é difícil, mas a gente precisa entender que a saúde em primeiro lugar, né? Então, o objetivo da procura pela nutricionista é para emagrecimento por questões de saúde mesmo, hipertensão, diabetes. Então, não é muito aceitável, mas eu sinto que eu preciso disso. Mona Lisa foi a profissional que atendeu a Lídia. Ela explica que, nestes casos, o emagrecimento sustentável é o mais indicado. Neste processo, nenhum alimento é retirado 100% da dieta, a menos que afete a saúde do paciente. Emagrecimento sustentável seria um tipo de protocolo, estratégia que a gente utiliza no consultório, nas consultas voltadas para emagrecimento, que a pessoa ela não precisa ter uma restrição alimentar além dessa necessidade precisa. Então, a gente vê a análise de toda a rotina para saber se ela tem preferências alimentares, dificuldades, às vezes, já de seguir dieta há muito tempo, né? E faz acordos com alguns tipos de alimentos. Vamos dar um exemplo. A pessoa é viciada em doces, a gente vai ver até que ponto pode deixar esse doce na dieta. Gosta muito de massa de carboidrato, a gente vai fazer o acordo que carboidratos ela pode utilizar, qual frequência utilizar nessa alimentação e também preservar a massa muscular. Mas não acha que com a alimentação saudável sem atividade física o seu resultado vai ser o melhor possível? Os dois precisam estar aliados para que o emagrecimento, além de rápido, seja saudável. A atividade física vai servir como forma de potencializar o seu resultado. Então não adianta nada você estar ali comendo pouquinho
e também não fizer atividade física, tem que ser, gente, 100% de cada lado, para você poder obter o máximo de resultado possível. Até porque ninguém quer emagrecer molinha, a gente quer emagrecer com músculo, tonificando esses músculos. Então, é essencial ter uma atividade física voltada para o seu emagrecimento. Esses exercícios precisam ser intercalados entre aeróbicos e musculação. De resto, é só esperar os resultados. Eu tenho muita potencialização no treinamento de força, certo? Para a gente retomar essas fibras no pós-treino. Então, a gente tem um gasto de energia e um gasto calórico durante o treino e durante o pós-treino. Por isso, o treino de força é tão necessário nesse momento também. E o cardio ele serve para potencializar esse gasto de energia, gerando um emagrecimento mais rápido. Valeu, Carlos Henrique Costa, trazendo as informações interessantes, importantes, né, cara? Já está com a gente no estúdio o grão-mestre, cara que tem é uma grife, como falou Paulo Sérgio Cordeiro, Evilásio Feitosa. Já ouvimos muito falar, ele que mora nos Estados Unidos, tá? Mas que é responsável pela introdução da modalidade aqui em nosso estado. O convidado de hoje vai falar sobre esse seminário que ele vai estar ministrando aqui, vai fazer o convite para o pessoal e vai explicar um pouco sobre essas modalidades. Inclusive, ele chegou a revelar atletas como Thiago Pitbull Alves, ex-lutador do UFC e hoje técnico da América Top Team, só para citar alguns, né? São tantos outros, inclusive já passaram por aqui alguns nomes que sempre cita, o Evilásio. Cara, satisfação te receber aqui em nosso programa pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por encontrar um espaço na sua agenda aí, meu irmão. Prazer. Fala pra gente quem é Evilásio Feitosa. É um amante das artes marciais desde criança, né? Sou daqui do interior do Ceará, de Sobral, interior de Sobral. Comecei aos 7 anos de idade e aí fui mordido por essa inseto do bom sentido que me levou aos 14 para São Paulo e é onde eu dei continuidade, onde me deu que a ideia era ser um faixa preta e aí assim eu consegui aos 17 anos ser faixa preta e eu estou aí, já dou aula há 40 anos, dando aula desde o final de 79 para cá que eu venho dando aula, sou um profissional da área, fui atleta antes disso, mas aí eu tive um problema de saúde e ao longo desses anos já rodei uma boa parte do mundo fazendo meu trabalho, dividindo meus conhecimentos. Trabalhei com vários atletas, tive uma academia aqui, a Fighter Sport, por mais de 20 anos. Aqui no Luciano Cavalcante foram 14 anos. Antes eu tive ali na rua do Iguatemi, a Luísa Miranda Coelho, foram 5 anos lá e 14 aqui. E antes eu dava aula em outras academias. E em 2014, aí por dono do prédio me solicitou o prédio, tinha de mudar, não sei o quê, e eu acabei deixando o prédio. A gente tinha em média uns 300 alunos, onde foram revelados muitos atletas, como você falou, promovemos muitos eventos, deu inúmeros eventos, 4 eventos por ano era a média que a gente fazia, e saiu muitos lutadores, muitos professores que hoje vivem e sobrevivem das artes marciais aqui no estado, através dessa semente que nós plantamos aí, e hoje eles estão colhendo os frutos, e Deus me levou para morar fora, vai fazer 11 anos que eu estou lá nos Estados Unidos, mas eu venho sempre aqui, uma vez, às vezes por ano, 2 ou 3 anos passa, eu volto aqui e mantenho uma relação com muitos professores, com muitas academias que utilizam o nome da Fighter Sport, do nosso sistema, entendeu? E assim vem, agora a gente está, para dia 15, domingo agora, a gente está com esse seminário programado, entendeu? Já tem um número bacana de participantes, pessoas inscritas, o professor Christian Pinheiro, que já esteve aqui umas semanas atrás, né? Isso. Dando essas informações do seminário. E desde já aproveito a oportunidade para convidar todos aqueles que não se inscreveram, acho que ainda tem vagas para procura o professor Christian, para que a gente possa celebrar essa festa, entendeu? De tantos uma troca de conhecimento entre eu e todos esses professores, vai ser muito bacana. Então vamos lá, Seminário Internacional Thai Boxing, Kickboxing, Muay Thai, vai ter certificado, né, de participação, vai acontecer no Educasesc 2? 2, isso. Avenida João Pessoa, no bairro Damas, ali onde era o... Antigo Colégio Salesiano. Antigo Salesiano, exatamente. Eu não conheço bem, eu conheço a região, mas não sei exatamente onde localizar. E agora, domingo, né? Domingo, a partir das 9 da manhã. A partir das 9 da manhã, investimento
é de apenas R$100. Porque o primeiro lote era de R$80. Já esgotou. Esgotou e as inscrições, tudo indica que até hoje, mas eu acredito que pela manhã ainda deve poder estar podendo se inscrever. Legal. Informações você pode procurar ali, tanto no Instagram, @Evilásio Fight Team, ou então no próprio... Nesse número 085, qual é o número? 9905 85. Peraí, deixa eu organizar. 9856-3622. Repete. 99856-3622. 3622, você terá um seminário, um verdadeiro seminário com o verdadeiro samurai, o cara que tem uma história, que desbravou, que iniciou o trabalho aqui em nosso estado. E é só Evilásio que vai estar lá, só, né? Não. Vai estar ministrando lá? Eu vou estar à frente, mas são vários professores, essas pessoas inscritas, a maioria são professores, que fazem o seu trabalho já independente, outros sob o meu comando, mas vão estar lá para poder fazer uma reciclagem e a gente trocar informações, porque eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, porque são muitos, eu sou sozinho, mas a gente tem essa experiência, essa bagagem de tantos anos, mas cada um deles já carrega a sua bagagem, sua metodologia de ensino. E é isso, é uma troca de informação, né? Vale a pena demais. Meu querido, muito obrigado. Satisfação te receber aqui. Agradeço demais, Deus. Muito obrigado. Show de bola. E esse homem aqui, a gente vai fazer alguma coisa? Quando estiver finalizando, vocês podem fazer pelo menos um legado em pessoa, né? Um chute. O nome de um chute aí no Muay Thai? O low kick, o chute na perna. Pronto, low kick, legal. Mas melhor com o Hugo, ele tá aí ainda. Chama o Hugo do Vale pra cá, chegou a hora dele. Rapaziada... Vem receber esse low kick aqui. Valeu, obrigado. E estaremos lá, se Deus quiser. Fica aí, que a gente vai finalizar aqui. Hugo, só um golpe aqui, cara, um low kick. É só um low kick, mano. Vai. Devagarzinho, mano. Mas, rapaz... Devagarzinho, o outro que fez passou só 3 dias internado. Vem fazer o kata pra ele, ver se ele aprende. Vem. Abre a câmera aí, vai, só pra ele fazer o kata aqui pra ver se o mestre aprende um kata. Vai. Qual é o nome do kata? Quebrou o homem. Vixe, meu. Acertou. Vixe. Aí merece aplauso aí. Valeu, rapaziada. Finalizamos mais um Resenha de Artilheiro. Produção, roteiro, edição e excepcionalmente hoje, na apresentação sou eu, Paulo Sérgio Cordeiro. Tu quer me derrubar, Paulo Sérgio? Paulo Sérgio Cordeiro, ele que dirige, que produz, que edita, faz tudo aqui nesse programa. Concepção de conteúdo, meu parceiro jornalista Lúcio Gleison Shoa, edição de imagens, Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, Hugo do Vale e Maurício Holanda Filho. Convidado especial, meu amigo, meu parceiro, aqui ele, Evilásio Feitosa. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau! TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.